Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Então, estamos no Natal, chegou o Natal. Isso mesmo, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E assim como eu, tem muita gente que adora esse dia. E por conta dessa data, que é uma data comemorativa religiosa, eu vou contar para vocês, eu vou explicar para vocês nesse vídeo um pouquinho da religião com influência na sexualidade e como que isso afeta tanto homens quanto nós mulheres. Já quero deixar bem claro aqui que o intuito desse vídeo não é de jeito nenhum criticar, condenar qualquer coisa com relação a qualquer tipo de religião, templo, crença, tá ok? Nesse caso, eu vou contar dados históricos e de como que isso aconteceu e ainda acontece na vida da gente. Então vamos lá assistir comigo e entender um pouquinho mais sobre isso. Já vai deixando o seu like aí que depois você vai esquecer. E envia para alguns amigos, pro pessoal que você acha que vai gostar de receber isso aí. Bora lá? Para quem não me conhece, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e ajudo mulheres a transformarem a sua vida sexual e a sua saúde íntima. Isso mesmo. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Se inscreva aqui no meu canal do YouTube e nas minhas outras redes sociais. O link está aqui na descrição. E não deixe de acionar o sininho para você sempre receber quando tiver vídeo novo e novidades. Na Idade Antiga, né, no caso Roma Antiga, na Grécia Antiga, acreditava-se ainda no politeísmo, ou seja, tinha vários deuses, né? Nesse caso, a religião era chamada de religião pagã. Por volta do século III e do século IV, aconteceu de se instalar a fé cristã, foi se instalando a fé cristã. E nesse caso foi acontecendo uma mudança de comportamento e o repúdio do ato sexual. Vou explicar mais. Vou começar com o Império Romano e com o Império Mediterrâneo, onde as práticas sexuais tinham a finalidade de devoção, de culto, de rituais de fertilidade. Na verdade, acreditava-se que a terra, né, que a natureza era uma deusa feminina que tinha poder da fertilidade e que os deuses masculinos eram os deuses da chuva, do sol. Então, essa junção que fazia a terra viver e crescer. Acreditavam-se, né, nesses vários deuses politeístas, os politeístas acreditavam nesses vários deuses, que eles eram assim como nós, imperfeitos também. Então eles sentiam raiva, ciúmes, aconteciam guerras, traições e tudo mais. E eles se divertiam assim como a gente. Então tinha as práticas sexuais que eram muito cultuadas, não se tinha repúdio ao sexo, à nudez, e era muito cultuado, inclusive eram pautas de teatros, de banhos na época, né, banhos, as casas de banhos, e tudo isso em veneração aos deuses e também ao prazer, né, era muito comum cultuar esse prazer, né, os seres humanos estavam aqui para ter prazer e para gostar do que estavam fazendo. Então, desde quando os dois estavam se divertindo, que os dois gostavam do que estava acontecendo, né? Tanto homens quanto mulheres, relações homossexuais eram comuns e em grupais, em orgias e tudo mais. Desde que essas pessoas estavam se divertindo, não teriam problemas para os deuses. As orgias eram atos sagrados de sacrificação aos deuses, do qual você não escolhia o parceiro com que você ia ter relações sexuais. Então era homem com homem, mulher com mulher, pessoas doentes, enfermos, pessoas idosas, todo mundo participavam das orgias. No fim do século III, a religião pagã começou a ficar mais às escondidas. As pessoas começaram a mudar os seus comportamentos porque a fé cristã, porque o cristianismo estava cada vez ficando mais comum.
No século IV, Constantino, imperador Constantino de Roma, se converteu ao cristianismo e assim, por conta de questões religiosas, por conta de questões políticas, acabou instituindo como o cristianismo como a fé de Roma, né? E aí a religião pagã começou a ficar cada vez mais deixada de lado, principalmente nas grandes cidades, sendo às vezes muito mais as claras nos interiores. Então, os pagões começaram a ficar para os interiores, escondidos, e os cristãos nas cidades. A partir daí, muitos preceitos, muitos conceitos foram ditados por São Paulo, né, o teólogo e filósofo São Paulo, e através dele começou a se criar novas regras de comportamentos e regras em relação à sexualidade também. Vou fazer uma citação que está na Bíblia, deixa eu ler para vocês. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Coríntios 7, versículo 1 e 2. No Velho Testamento sugere um Deus que pune, um Deus que condena, né? E é um Deus que tudo vê, que está presente em todos os lugares, que está presente nos seus pensamentos. E esse Deus, se você fizer alguma coisa errada, se você estiver agindo de uma maneira que ele não queira, ele vai te punir, tirando suas riquezas, te fazendo morrer, te adoecendo. Então isso é uma coisa, é uma fé, é o que a fé acredita, que Deus pune, que Deus castiga. Então imaginem, as regras eram ditadas e Deus, onipresente e onisciente, iria te punir se você não a seguisse. Além do que, a igreja arrumou um jeito de controlar, né, o comportamento sexual, atribuindo isso ao mito do primeiro pecado, né, do pecado capital, do Adão e Eva, dizendo que Adão era fraco e Eva era tentadora. Eles cometeram o pecado carnal, cometeram a consumação, então que nós já nascíamos através desse pecado, que nós precisaríamos nos purificar. Então que nós mulheres éramos instigadoras, provocadoras, tentadoras, e os homens eram fracos, que não aguentavam tudo isso. Então a igreja faz campanha contra o sexo. O sexo era apenas para procriação. Na verdade, tinha até dias e horas para fazer sexo, né? Não podia fazer sexo em domingos e feriados e mais algumas coisas assim. E menstruação, imagina, era impura. Uma mulher impura deveria ficar longe da família, né? E ser colocada de lado. E impura porque no caso ela não estava grávida, e qualquer tipo de sexo para prazer, tanto masculino como feminino, era considerado pecado mortal, né? Apesar de que os homens eram um pouco mais tolerados, né, a fornicação com outras pessoas, com prostitutas e tudo mais, porque afinal de contas eles eram fracos, né, e nós mulheres super tentadoras. Tem uma citação aqui, deixa eu ver para vocês aqui, ó, que Santo Agostinho foi um filósofo que falou bastante sobre religião, que foi um grande influenciador. E ele falou assim, era preferível que o homem cometesse o pecado do sexo, que não fosse para procriação, ou seja, sexo oral e sexo anal, com prostitutas, porque a salvação delas já seria mesmo duvidosa, do que macular a própria esposa, né? Então, o adultério do masculino era menos considerado menos pior, né? Eu sei que essa palavra não existe, mas era considerado menos pior do que macular a esposa, do que fazer sexo oral, do que fazer sexo anal e fazer sexo por prazer. Inclusive também, nossa, tanto quanto inclusive, né? Mas também a nudez não era permitida. Para quem conhece um pouco de história sabe que existiam os lençóis para procriação, que eram lençóis brancos
com um furo no meio, camisolas também mais ou menos desse tipo. O homem não tirava toda a roupa, nem a mulher, era simplesmente a mulher sempre tinha que deitar embaixo, porque era considerado pecado a mulher em outras posições, sempre olhando para cima, né? Tipo como se pedindo perdão por estar fazendo aquilo, mas estavam fazendo aquilo para ter a procriação. Então, eles entendiam que um filho dar à luz, que gerar vida, era algo santo, porém, o que levava isso a acontecer, não. Tanto que a Virgem Maria era virgem, né? A Virgem Maria não praticou o sexo para nascer Jesus Cristo. Será? Os celibatos e os virgens, né, eram considerados pessoas espiritualmente melhores. Por isso que na fé católica, não sei se é só na católica, mas em algumas fés, o padre, o superior é celibato, né? Eles não podem ter relações, porque quem tem relações para esse tipo de fé não é considerado limpo, não é considerado impuro. Porém, era aceito o casamento, né? Tem uma outra citação de São Paulo aqui, ó. É melhor casar do que se abrasar, né? Então, para aquelas pessoas que não aguentariam a tentação de permanecer no celibato e na virgindade, o casamento era considerado e apenas também para ter procriação, para ter filhos, né? E o casamento não podia ser retirado, né? Você tinha que casar e ficar casado para sempre, a não ser que acontecesse adultério por parte da mulher. Por parte do homem, como eu já disse, era mais tolerado, né? Claro. Os casamentos, então, eram acertados entre as famílias, normalmente envolvendo terrenos, propriedades, dinheiros e fortunas. Era uma questão social, cultural, política, e casamentos por amor eram raros. Na verdade, acontecia entre as classes mais baixas, mas que muitas das vezes não se casavam, né? Apenas tinham relações amorosas. Nesse meio tempo aí, foi acontecendo da mulher ser deixada de lado, da mulher não ter poder, né? Porque ela tinha um poder antigamente, lá na Idade Antiga, e aí ela foi perdendo o poder aos poucos. Então a mulher era considerada menos inteligente, frívola, temperamental, e enfim. Então a mulher não participava de nada em relação às religiões, não apenas nas orações, mas não tinha poder de estado nenhum, poder nenhum. E também acontecia que as mulheres eram deixadas em casa realmente para tomar conta da família, porque no caso eles sabiam que a mulher que engravidava, então ninguém queria perder o herdeiro, ninguém queria perder a sua terra, então as mulheres já foram enclausuradas. A mulher também, por ser filha de Eva, né, a filha do pecado original, e que as mulheres tinham até um demônio dentro de si, elas podiam e deviam ser ensinadas, qual que é a palavra? Deixa eu ver aqui. Disciplinadas, as mulheres elas podiam ser disciplinadas, então podia se espancar as esposas. E, gente, acredite se quiser, algumas religiões ainda praticam isso hoje em dia, no século XXI, tá? Então, as mulheres eram espancadas para tirar o demônio de dentro delas, afinal, elas eram muito tentadoras, né? Elas eram terríveis. Nossa. Isso tudo se passou entre o terceiro, quarto e o quinto século, tá? E pouca coisa mudou desde então. No século XV, a sexualidade, o sexo, também teve a ciência e a medicina contra eles, falando das doenças, da sífilis, depois da AIDS e de outros tipos de doenças contagiosas pelos atos sexuais. Alguma coisa foi acontecer diferente, mas só por volta do século XIX, na década de 60, que começou um pouco da liberdade sexual, né, com a criação da pílula e tudo mais.
Então, gente, foram mais de 15 séculos, não é anos, não ia falar anos, 15 séculos, né, desses ensinamentos. E por mais que você não tenha uma religião, não siga nenhuma religião, que não tenha nenhum tipo de fé, esses dogmas estão na nossa sociedade há muitos séculos. Então, por mais que você não siga nenhuma religião, por mais que você não acredite em nada disso, alguma coisa disso acabou passando para você por influência familiar, genética e tudo mais. Vou citar algumas coisas para vocês, que vale tanto para os homens como para as mulheres, que são criados através desses dogmas e criados através dessas crenças realizadas há séculos antes. Então, por exemplo, a mulher que transa com todo mundo não é para casar. Então, vale para homem e vale para mulher. Se o homem já pensou isso, se a mulher já pensou isso, é uma crença instaurada por conta da religião. Sexo oral, sexo anal, qualquer tipo de sexo sem ser o papai e mamãe não é coisa para sua mulher, não é coisa para fazer com a sua esposa, não é coisa para você, mulher, se fazer, porque você não é uma prostituta. Que mais? Só é permitido fazer sexo depois do casamento, sexo antes do casamento não pode. Sentir prazer, principalmente a mulher. O homem ainda foi muito mais relaxado nisso com o tempo, porque afinal, né, ele era tentado e nós a tentadora, né? Então, outra coisa, já mudando de assunto, mas é porque eu lembrei. Outra coisa que nós somos a tentadora é muitas mulheres se sentirem mal com elas mesmas quando abusadas, porque afinal das contas, nós mulheres é que tentamos, né? Nós somos as Evas. Então, se a gente não se portasse dessa maneira, se a gente não fosse linda dessa maneira, se a gente não tivesse esse corpo, esse peito, essa boca, essa bunda, o homem não ia fazer nada, afinal, ele só faz porque é a gente que instiga ele, né? Bom, eu tava falando antes de falar isso. Então, sentir prazer. Então, a mulher se permitir sentir prazer durante o sexo também é pecado. Deus tá vendo, Deus tá olhando. Masturbação, principalmente para as mulheres. Também a igreja condenou a masturbação. Né? A fé condenou a masturbação porque era um ato de prazer e a gente não devia ter ato de prazer. Então a masturbação também é pecaminosa. Muitas mulheres, alguns homens acabam achando isso, né? Acabam não conseguindo sentir prazer através da masturbação por conta dessa crença que está limitando mais uma vez. Deixa eu pensar, o que mais? A nudez feminina, a nudez masculina. Queira ou não, tem bastante homem e mulher que sentem vergonhas de ficarem nus, até em frente aos seus filhos pequenos, né? Em frente ao parceiro, que tem vergonha de ser tocado, que não consegue ser tocado. Porque a nudez também era repudiada, né? A mulher não podia mostrar o seu corpo. O homem também. Então, enfim, são tantas crenças que todos esses séculos de dogmas, de crenças foram embutidos na nossa mente que atrapalha muito a nossa vida sexual, né? Por isso que no meu curso, no Intimidades com a Dani, eu tenho um módulo apenas de crenças que é pra gente conseguir se livrar dessas crenças, entender por que elas estão dentro da gente, aceitar e se livrar delas, pra gente conseguir viver pleno e feliz. Então, gente, pra concluir, eu tô dizendo que sexo e religião são incompatíveis? Não, não foi isso que eu quis dizer, não. Depende da análise, depende de como você interpreta aquilo que é ensinado pela sua religião, aquilo que você aprendeu com a sua religião. Afinal, gente, eu sou uma pessoa super espiritualizada e tô aqui falando de sexo pra vocês. E não acredito nem um pouco que Deus não queira o nosso prazer. Afinal, gente, no meu curso eu também explico isso. O órgão feminino chamado clítoris, sabe o clítoris, gente? Ele é só uma pontinha para fora, mas ele é grande por dentro e ele abraça toda a vulva da mulher. Sabe para que esse órgão foi feito? Para dar prazer, só para isso. Agora, a gente que tem religião, que tem fé,
Se Deus não quisesse que a mulher, no caso, né, que eu tô falando da mulher, que a mulher tivesse prazer, por que ele faria no nosso corpo um órgão apenas para o nosso prazer? Deixo essa para vocês pensarem aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tudo que eu falei, gente, é fato histórico, realmente aconteceu, está em livros, em escrituras e tudo mais. Então agora comenta aqui pra mim o que você achou disso, comenta o que você pensa de religião versus sexo, né? Dizem que sexo, futebol e religião não se discute. Já tô discutindo aqui tudo numa farofa. Não esquece de deixar seu like aqui pra mim, compartilhar esse vídeo, fazer comentários e tudo mais, tá bom? Feliz Natal! Eu já ia mandar beijo, mas é Feliz Natal! Tudo de bom pra vocês sempre! Beijo grande e até mais, até o próximo vídeo.